O São Paulo teve uma noite desastrosa na casa do seu rival, atuando como mandante no Allianz Parque na última segunda-feira, e acabou sendo eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista pelo Água Santa. Depois de 90 minutos sem gols, o São Paulo perdeu por 6-5 nos pênaltis, acrescentando mais um vexame à sua história recente. Para os torcedores são paulinos, a última década tem sido marcada por eliminações humilhantes para times de menor expressão do que o tricolor do Morumbi, como foi o caso do Água Santa no Paulistão deste ano. Além das 4 eliminações no Paulistão para times pequenos nos últimos 10 anos, o São Paulo também foi eliminado em outras competições de mata-mata por equipes menores, como Ponte Preta na Comebol Sul-Americana de 2013, Bragantino na Copa do Brasil de 2014, Juventude na Copa do Brasil de 2016, Defensa Y Justicia na Comebol Sul-Americana de 2017, Colón na Comebol Sul-Americana de 2018, Talleres na Comebol Libertadores de 2019 e Lanús na Comebol Sul-Americana de 2020. O São Paulo sofreu mais um vexame nesta segunda-feira ao ser eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista pelo Água Santa. O jogo foi realizado no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, e terminou em 0-0 após 90 minutos sem gols. Nos pênaltis, o Água Santa venceu por 6-5 e garantiu a classificação. O técnico Rogério Ceni lamentou a eliminação do São Paulo e afirmou que o time tinha a obrigação de passar para a semifinal do campeonato. Ele reconheceu as dificuldades enfrentadas, mas destacou que o São Paulo é um clube grande e deveria estar entre os 4 melhores do estadual. Ceni também analisou o maior defeito do time tricolor, que é a falta de poder de definição de jogo. Segundo ele, o São Paulo é um time competitivo, mas não consegue transformar as oportunidades criadas em gols. Aqui nós fomos incapazes de levar o time para a final. Nós perdemos para um time que em tese nós não deveríamos ter sido eliminados. Nós não sofremos nenhuma finalização no nosso gol, só não tivemos capacidade para fazer o gol. É muito frustrante, não tem outra palavra. Hoje é um fracasso muito grande para a gente não chegar à semifinal do campeonato. Nesta segunda-feira, o Flamengo venceu o Vasco por 3-2 no Maracanã, deixando os cruzmaltinos em desvantagem para chegar à final do Campeonato Carioca. No entanto, o meia Marlon Gomes acredita que a disputa está em aberto e confia na classificação do time. Marlon Gomes reconheceu a qualidade da equipe do Flamengo e previu um jogo difícil, mas ressaltou que o Vasco é conhecido por conseguir viradas e acredita que podem repetir isso. Para isso, ele destacou a importância de aproveitar as oportunidades criadas durante a partida e focar no básico. Antes do jogo de volta contra o Flamengo, o Vasco enfrenta o ABC em São Januário, pela segunda fase da Copa do Brasil, na próxima quinta-feira. O atacante Dudu, titular do Palmeiras, ainda não marcou gols em 2023 e acumula 12 partidas sem balançar as redes desde o início da temporada. No entanto, essa não é a primeira vez que isso acontece com o jogador vestindo a camisa alviverde. Desde que chegou ao clube em 2015, essa é a terceira vez que Dudu passa por um período de 12 jogos sem marcar. Curiosamente, os outros 2 momentos ocorreram em 2022, ano em que o Palmeiras conquistou 3 títulos. Dudu ficou sem marcar entre 16 de junho e 30 de julho de 2022, além de passar em branco de 3 de agosto a 3 de outubro do mesmo ano. No entanto, seu maior jejum com a camisa do Palmeiras foi de 13 jogos, o que aconteceu em 2 ocasiões diferentes. A primeira vez foi em 2015, entre 12 de abril e 1º de julho daquele ano. Já a segunda vez ocorreu em 2019, quando Dudu também não marcou gols entre 9 de outubro e 1º de dezembro. Para evitar igualar sua pior marca no Palmeiras, Dudu precisará marcar no próximo jogo contra o Ituano, válido pela semifinal do Campeonato Paulista e que acontecerá no Allianz Parque. O Flamengo venceu o Vasco por 3-2 em um jogo emocionante nesta segunda-feira 13 no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Com essa vitória, o rubro-negro encerrou uma sequência negativa de 3 derrotas consecutivas, sendo 2 em clássicos, e recuperou a confiança da torcida. Após a partida, o técnico Vitor Pereira, que vinha sendo alvo de críticas por parte da torcida nas últimas semanas, afirmou que seu time foi superior que seus últimos adversários em campo, mesmo não conseguindo resultados positivos até então. Os 4 últimos jogos do Flamengo foram contra adversários que eu não vi que foram melhores do que nós em campo. Eu não vi nenhum adversário, inclusive o próprio Vasco no último jogo, melhor do que nós em campo. Nós propusemos o jogo, criamos oportunidades de gol, disse em entrevista coletiva. O técnico ainda ressaltou que o time entrou em campo com o objetivo de jogar o seu futebol e pressionar o Vasco. Eles corrigiram alguns aspectos que tiveram dificuldade na partida e se mostraram confiantes para o jogo de volta no próximo domingo 19, também no Maracanã. O Flamengo saiu vitorioso no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco, com placar de 3-2 no Maracanã nesta segunda-feira, 13. Entretanto, a equipe ganhou uma nova preocupação. O lateral direito titular, Mateuzinho,
deixou o campo com fortes dores e será reavaliado. O jovem jogador sofreu uma lesão na tíbia, abaixo do joelho, e fará um raio-x para determinar se houve fratura. Com Varela também contundido, o técnico Vitor Pereira prometeu encontrar uma solução para a posição. Apesar disso, o treinador português afirmou em entrevista coletiva que encontrará uma solução para a equipe e elogiou o desempenho do jogador França, que entrou em campo no lugar de Mateuzinho. Com a vitória sobre o Vasco, o Flamengo poderá garantir sua vaga na decisão com um empate no jogo de volta, marcado para o próximo domingo, 19 às 18 horas, no Maracanã.